todos e todas bem-vindas a mais uma videoaula do projeto Bahia Produtiva pela COFASP. Eu sou a Isene Barros, sou a técnica de campo responsável pelo projeto e hoje vim demonstrar para vocês, trazer uma prática sobre a obtenção da hidroponia. Hoje, aqui estamos com a hidroponia já realizada, num período de 11 dias, e anteriormente a esse processo que eu vou estar mostrando para vocês, ou posteriormente, eu vou estar trazendo aqui também como foi que a gente conseguiu chegar a esse ponto, né? Os processos que tiveram, a germinação, o que a gente utilizou, né? E de antemão, eu trago para vocês a demonstração de como é possível você estar fornecendo aos animais um material de qualidade, matéria verde, né? Em que você pode estar utilizando ele em sua totalidade. Então, na hidroponia, a gente tem um cultivo sem o uso de terras, né? A gente só tem o uso de substratos, que pode ser no caso de palhadas de milho, ou como nesse tipo aqui é de sisal, né? Que a gente utilizou aqui. A gente utilizou o resíduo do sisal. E a gente também, depois de ter colocado as camadas de sisal, uma camada de sisal, outra de milho, né? A gente molhou o cultivo aqui, que no caso é os milhos. E aí, a cada dia, só precisou molhar uma vez, pode molhar de 1 a 2 vezes, melhor estar molhando 2 vezes. Então, normalmente na hidroponia é utilizado mais, é mais conhecido o cultivo de hortas, né? Principalmente a questão do cultivo de alface. Então, é importante frisar que a hidroponia ela é normalmente mais trabalhada e conhecida no que se diz respeito ao cultivo, né, de alface. Então eu trago para vocês agora o cultivo aqui do milho hidropônico, né, com a utilização apenas de água e o substrato que é o resíduo do sisal, né. Então eu espero que vocês possam estar vendo aqui, creio que estão vendo o tapete que fica embaixo, né, aqui trazer mais para perto. Esse tapete aqui, esse emaranhado é das raízes. Né? Então, a gente utilizou aqui a lona, né, impermeável, e a gente ia molhando 2 vezes ao dia, como eu já disse a vocês. Então, a gente obteve aqui esse tapete do milho hidropônico, né? Então, que coisa mais linda, né? E muitas pessoas questionam, mas Isa, a gente pode deixar esse milho por mais tempo? A gente pode fazer esse cultivo por mais de 15 dias? Então, não é aconselhável passar mais de que 15 dias, porque as folhas, ao passar esse período, elas vão amarelar, né? E isso não é interessante. Então, o interessante mesmo é que a gente faça esse processo durante 15 dias, que as folhas, elas não irão murchar, né? Ficarão verdinhas, e assim a gente vai ter um nível proteico, né? De matéria verde melhor para os nossos animais. Outra questão que perguntam bastante é se a gente precisa tirar apenas o milho aqui, né? Tirar os pezinhos de milho e fornecer aos animais, né? Se a gente tem que fazer um processo e não fornecer essa parte aqui de baixo, né? Então, justamente uma das características da hidroponia é que a gente pode estar passando esse material inteiro na forrageira, né? E a gente pode estar dando aos animais. A gente tem um aproveitamento aí de 100% de toda essa massa aqui. Então, não há necessidade da gente estar desaproveitando nada aqui. Então, todo esse tapete é utilizado, tá bom? Então, a gente fez nesse processo aqui menor, né, de apenas um bloco, mas aí a gente pode estar fazendo em uma área muito maior do que essa, né, dessa lona, e de acordo com as nossas necessidades e capacidade de suporte, a gente pode estar até fazendo esse processo com 4 ou 5 quilos de milho, que vai render bastante, e fica um resultado muito bonito, e principalmente as aves, todo tipo de animal, as aves, os suínos, os ovinos, os equinos, todos esses animais eles consomem bastante, não há problema nenhum, tá bom? Então eu trago para vocês essa possibilidade da hidroponia, de possibilidade da gente estar principalmente no período de estiagem, que a gente não tem matéria seca, que a gente tem uma ração aí muitas das vezes pobre, né? Então, uma das coisas que a gente pode ter em apenas 15 dias é essa raçãozinha aqui de qualidade que vocês podem fazer. E aí, nesse processo agora, eu vou envolver aqui para vocês verem como é que fica, né? Aqui. Posso estar enrolando aqui todo o material.
E aí a qualidade, né, inteiramente um tapete verde mesmo, tá bom? Então é algo muito fácil, muito simples, né, que você não precisa de muito custo. Aqui, se a gente for contabilizar, como a gente tem acesso ao sisal, ah, Isa, mas eu não tenho sisal, como é que eu vou deixar de fazer? Não, a gente pega uma palhada seca. É interessante que ela não esteja muito com aqueles talos grossos. Se não tiver forrageira para passar a palhada seca, picota com facão, não tem problema. Faz o tapetezinho, né? Nesse caso, a gente utilizou aqui o resíduo do sisal, né? Que ele já vem bem moidinho. Já vem mais ou menos assim nesse processo aqui, ó, parecendo terra mesmo. Então, não tem muita dificuldade. É só pegar a palhada seca, o milho e água. Ó. E não vem, fica esse tapete de grama, né? Porque o milho é uma graminha. E aí fica muito interessante, pessoal. Então, essa é mais uma atividade prática que vocês podem estar desenvolvendo. Realmente dá certo. Vocês vão acompanhar o passo a passo. E toda e qualquer pessoa pode desenvolver no quintal da sua casa, em um quartinho. Esse daqui mesmo foi desenvolvido num quartozinho. Então, não tem problema, né? Só não é interessante também deixar muito no sol e, é claro, deixar afastado de crianças e animais, porque todo animal que vê um tapete lindo desse daqui vai querer abocanhar, né? E aí atrapalha o processo. Inclusive, se ficar perto de aves, de galinhas, elas ciscam e aí comem o milho e aí não conseguem germinar. Então, outra dica também valiosa é que para as pessoas que querem acelerar esse processo aqui, né? Se você quiser já deixar o milho na água, uns 2 dias, para ele já germinar numa água, antes de colocar na palha, né? Também é interessante. Mas nesse processo aqui, a gente já colocou o milho, diretamente comprou, já colocou na palhagem, né? E ele demorou aí 4 dias, ele já estava germinando, tá bom? Então, a gente como eu já disse, é muito fácil, muito simples, né? Eu creio que aqui a gente vai estar passando o passo a passo, vocês vão estar vendo nas ilustrações, e aqui a gente já tem o material final. Então, aqui eu posso estar fornecendo, passando na forrageira o material todo, tanto ele só, ou se eu quiser fortificar ele, eu posso colocar farelo, pode adicionar outro tipo de ração. Fica a cargo de vocês, o que vocês pretendem fazer com essa matéria seca. Então, eu me sinto muito bem com um resultado satisfatório, né? Esta é a hidroponia de milho. E agora, cabe a vocês desenvolver essa prática aí na comunidade de vocês, na família de vocês, porque dá super certo, é super simples e os animais tendem a gostar bastante, tá bom? Então, tchau e até a próxima experiência. E aqui a gente vai fazer a demonstração da aceitação dos animais, né, no que se refere à questão da hidroponia. Aqui eu tirei só um pedaço, né, porque o outro material eu vou querer passar na forrageira. E esse daqui a gente vai tá oferecendo as galinhas aqui para ver se elas vão estar consumindo. Então, de imediato, eu já sei que elas irão gostar, né, eu suponho. Mas eu queria que vocês observassem que vai ter um aproveitamento delas, principalmente das folhas. Mas aqui, se passar na forrageira, você vai estar tendo um aproveitamento aqui do resíduo do sisal, do milho, né, que germinou, mas mesmo assim ainda fica com a massa aqui do milho. E de toda essa matéria verde, né? E as galinhas, ela comendo dessa forma aqui, sem processamento, aqui elas só vão estar se alimentando basicamente dessa parte aqui de cima, né, da folhagem. Então, eu vou estar aqui fornecendo para ver se elas vão estar consumindo ou se não. E aí, ó, de início eles ficam um pouco receosos por não saberem o que é, mas logo depois que eles começam a debicar e ver que é o milho, inclusive a enxergar os próprios grãos que tem na hidroponia, eles começam a debicar sem problemas. Então, quanto à aceitação, não há dificuldade nenhuma. Aqui a gente traz o exemplo das aves, mas tem questão dos ovinos, né, que são menos resistentes ainda do que as aves. Os caprinos, os bovinos, que também eles têm uma ótima aceitabilidade. Então, está aprovado. Vamos desenvolver a hidroponia aí e dar para as nossas aves também.
E aí, ó, elas começam também a ciscar. Então, pode desenvolver, pode dar elas assim, a hidroponia desse modo aqui para as aves, pode, mas processar ela, passar ela na forrageira, elas fazem uso melhor, tá bom, pessoal? Dentre as muitas vantagens que a gente tem em relação à prática de implementação da hidroponia do milho, né? A gente vai estar citando algumas aqui e explicando cada vez mais para vocês terem a noção de o quanto é fácil e o quanto é importante a gente desenvolver essa prática no nosso rebanho e nas nossas UPFs. Dentre as vantagens estão pouca área de cultivo com alta produtividade, né? Como vocês vão ver no exemplo aí que vai seguir, da experiência que eu fiz, a gente usou uma área muito pequena como exemplar, e aí essa ração ela tende a render muito, né? Principalmente porque a hidroponia do milho ela é tida como um volumoso. Então ela rende uma massa muito grande, porque ali a gente vai estar utilizando de dois materiais, né? Na verdade de três, que é o milho, ele novo, a folhagem do milho, o substrato, né, que a gente está usando, a palha ali que a gente está utilizando, que pode ser tanto do bagaço do milho, quanto do bagaço do sisal, do resíduo do sisal seco, né, como que a gente utilizou, e a própria semente do milho, que em muitos casos ela não chega, umas germinam, mas mesmo assim fica o carocinho ali do milho, o grão do milho, e outras não germinam. E aí todas eles são fonte de alimento para os animais, né? Eles comem de forma total, principalmente se essa manipoeira ela for passada na forrageira, né? E misturada com outros alimentos. Então ali tem um aproveitamento de 100% de toda a matéria, num espaço muito pequeno. Então rende muito, é um tapete de gramíneas, né? Como vocês vão observar. Tem a isenção do preparo do solo e capinas, né? Nesse sistema de hidroponia, a gente não precisa estar preparando, arando a terra, limpando milho, fazendo capinagem, né, dentre outras coisas. Esse custo e esse trabalho a gente não tem. É um trabalho bem mais reduzido, né? E que muitas das vezes só uma pessoa faz. Redução do ciclo da cultura, né? Esse resultado que a gente teve dessa experiência de hidroponia foi em menos de 15 dias e a gente já teve gramíneas mais ou menos deste tamanho, né? Então é um ciclo muito reduzido, né? 15 dias reduzido em meses, né? Meses reduzidos para 15 dias, na verdade. Então, durante 2 meses, a gente já pode estar fazendo essa experiência umas 4 vezes ou mais, né? A gente sempre vai renovando o ciclo. Então, num espaço muito pequeno de tempo e num espaço muito pequeno de área, a gente consegue produzir uma quantidade boa, né? Sem muitos custos, e aí a gente sempre pode estar renovando a produção, tá bom? E aí dispensa o uso de agrotóxicos e terras agricultáveis, né? A gente não precisa ter uma terra que ela esteja atendendo os padrões de nutrição, né? Questão de nutrientes do solo, do perfil do solo. A gente não precisa estar fazendo a correção do solo, porque a gente mesmo é quem vai estar desenvolvendo as camadas que vão produzir a hidroponia, né? Então, relativo a esse gasto, a esse trabalho com a hidroponia também não é necessário, tá bom? A gente não precisa ter, digamos que de forma geral, a gente não precisa ter esse trabalho voltado para com a terra, né? De preparar a terra e tudo mais. Tem uma ótima otimização do uso de água e de mão de obra, né? A mão de obra a gente já conversou. Normalmente para fazer esse trabalho só precisa de uma pessoa, né? E a questão de água também, a depender muito dos ciclos de chuva e tudo mais, principalmente se for áreas irrigadas, né? Que muitas pessoas trabalham com áreas irrigadas, mas a gente não tem um gasto de água muito considerável. Inclusive, na maioria das orientações que fazem orientação de estar molhando 2 vezes ao dia, na parte da manhã e na tardezinha, mas em muitos casos, ao decorrer dos dias que a pessoa vai molhando, né, quando chega em torno do 10º dia de hidroponia, a pessoa não precisa molhar nem 2 vezes, somente uma vez no dia, e aí já consegue bons resultados também, não gasta muita água. A questão também do baixo custo de produção, né? Diante aos materiais que foram utilizados na hidroponia,
a gente foi utilizado lona, normalmente já são lonas existentes na UPF, né, lonas de dupla face. Foi utilizada a questão do substrato, né, que foi o resíduo do sisal, que também se encontra na UPF, ou pode ser, não tenho resíduo do sisal, posso usar palha de feijão. É interessante que a gente passe na forrageira também primeiro para ficar melhor das plantas se desenvolverem, do que ficar os talhos grandes, tá bom? E aí, se ficar talhos grandes, também é arriscado furar a lona. Então, é bom que a gente quebre ou com facão ou passe na forrageira para os talos ficarem mais, melhor de se desenvolver, mais finos, né? Como a gente fez com resíduo de sisal, como ele já vem bem trituradinho, não há essa preocupação. Então, e aí já tinha a questão do resíduo do sisal. Já o único gasto que foi feito, basicamente, foi com a compra do milho, né? Que a gente compra o milho e aí a gente sameia por cima da palha, e aí foi o único gasto que foi feito. Em muitos casos, as pessoas compram também regadores, mas na maioria das casas tem, ou a gente também pode fazer pequenos furos em uma garrafa PET e pode usar como suporte para estar molhando ali a nossa hidroponia, né? Então, o custo é basicamente isso, né? A gente, na verdade, utiliza de materiais que a gente encontra na nossa casa, né? No caso outro de não haver a lona, né? Compra a lona, mas como é um material de dupla face que pode ser inúmeras vezes reutilizável, eu creio que vale a pena. Creio não, tenho certeza, né? Porque aí você vai estar fornecendo um material de volumoso, verde, proteico para os animais, né? Gramíneas, que eles gostam de morrer, que eles comem muito, né? Então não há problemas, dá para fazer várias e várias vezes, então tudo isso é investimento. A gente tem que encarar isso cada vez mais como um investimento, como uma forma de estar fornecendo alimentos de qualidade e de baixo custo, tá bom? E aí a gente vem para a questão de produção contínua em qualquer lugar e qualquer condição climática, né? É um pouco do que a gente fala da facilidade que se tem em a gente estar desenvolvendo essa prática de hidroponia. Em qualquer lugar, inclusive essa hidroponia que vocês vão estar vendo como exemplo, foi feito mesmo dentro de um quarto, né? Tipo um depósito. Com a lona só ter um lugar, um canto mesmo específico para a pessoa estar desenvolvendo essa prática, mas não precisa fazer qualquer alteração nos espaços, né? É claro que a pessoa tem que ter cuidado para não deixar crianças ou animais, principalmente galinhas, chegarem perto, porque podem ciscar e atrapalhar o processo, podem comer as sementes, né? A questão do milho. E aí é só um lugar que esteja protegido desses animais e também de crianças, né? E somente, não precisa de um lugar especificamente para hidroponia, né? Um lugar que você tenha que adaptar para essa prática. Então, pessoal, é só para trazer mesmo para vocês um resumo das várias potencialidades. Aqui é uma das. Ao decorrer do vídeo vocês vão ver mais, cada vez mais. E a partir disso vocês vão observar o processo e o quanto é bonito desenvolver essa prática. A teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.